Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Aprenda e Empreenda. Eu sou a Fátima, da Fátima Bolos, e em comemoração a 20 anos de atividades, eu resolvi ajudar você, que quer empreender, mas não sabe como começar. Ou você que já empreende no ramo da gastronomia, mas que quer mudar, passar para um próximo nível. O tema de hoje é: quais os equipamentos que eu preciso para começar a empreender com a gastronomia? De maneira geral, a vida é feita de fases, de ciclos. E conforme a empresa foi crescendo, conforme eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, eu peguei a parte dos lucros da empresa e fui reinvestir em equipamentos. Então, você que quer começar nesse ramo, quer empreender, mas ainda tem uma estrutura pequena, humilde, seja bem-vinda. É com você mesmo que eu quero falar. Naquela época, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu tinha muito pouco. Eu tinha um fogão desse simples, de 4 bocas, né, com forno. Eu tinha uma mesa de granito, né, aquela pedra. Tinha um freezer horizontal. Tinha algumas panelas. E o resto eu peguei tudo emprestado. A minha mãe me emprestou uma geladeira, uma forma de alumínio, liquidificador, uma panela de pressão de 4 litros e algumas panelas de vários tamanhos ela me emprestou. E a minha irmã me emprestou uma batedeira que ela quase não usava e uma forma também de alumínio. Aí, com isso aí, eu já comecei. Eu fui na loja, dessas lojas tipo R$1,99 e comprei utensílios, porque essas lojas tem muitos utensílios que a gente usa. Tipo chave de abrir lata, espremedor de frutas, de laranja, né? Espremedor de limão, tábua de carne, rolo, colher colher no geral, garfo, faca, espátula, caneco, medidor de meio litro, aquelas canequinhas aqui que é xícaras de medida, né? Então essas lojas têm muito equipamento, não, tecido que a gente precisa e que não é caro, é barato. Então eu comprei muita coisinha assim, que é muito útil, cortador, que assim, ralador de chocolate também, raspador, né? Raspador de chocolate, que eu sempre usei muito. Então eu comprei bastante utensílios, esses utensílios. E foi aí que eu comecei. No começo eu comecei fazendo salgados. Fazendo salgados assados, salgados fritos, fazendo docinhos. Aí depois de alguns meses que eu comecei a fazer bolo. E eu fazia os salgados, geralmente eu fazia à noite. E eu não tinha clientela nenhuma, então eu comecei a clientela assim, eu ia fazer degustação. Geralmente eu ia muito em escolas. Então eu fazia os salgados, fritava e levava para os professores, né? Eu ia fazer degustação. Aí eles comiam, gostavam e eu pegava encomenda. Eu pegava encomenda e eu ia entregar todas as sextas-feiras, no final do expediente. Aí eu ia entregar e foi assim que começou a minha clientela, eu ia até o cliente, né? Então eu tive muito problema com o transporte, porque naquela época não existia, quase ninguém tinha carro. E também não era que nem hoje que tem Uber, né? Então, eu pegava a encomenda e levava até o cliente. E várias vezes eu passei por situação difícil por
Uma vez aconteceu assim, eu peguei uma encomenda grande, né? Aí tinha que entregar, e eu combinei tudo certinho com o meu sobrinho, combinei o dia, o horário, tudo certinho. Aí eu fiz, estava tudo prontinho, à espera ele chegar e ele não chega. Aí, né, eu já fiquei nervosa. Aí eu consegui falar com ele. Aí ele falou, vixe, esqueci. Não vai dar não, tô chegando em Santos. Aí eu fiquei desesperada, né? Aí veio aquela vontade de chorar, aquela vontade assim aí. Aí eu pensei, engole o choro, não chora não. Você tem agora que agir. Aí eu pensei, deixa eu chorar quando for dormir. Aí eu liguei para um táxi. Aí o táxi veio e eu fui levar. Cheguei um pouquinho atrasada, mas aí não atrapalhou o cliente. E acabou dando certo, mas assim, eu passei muito nervoso, né? Preocupação. E o meu lucro foi quase todo no táxi, né? Mas pelo menos eu ganhei o cliente. E aconteceu outras coisas também, tipo assim, eu chegar atrasada, eu combinar tudo e a pessoa chegar atrasada, eu ir chegar no local, a pessoa acabou de ir embora e não ter como reverter a situação. Já aconteceu também de eu fazer compra e eu ia fazer compra, geralmente eu carregava de ônibus, né? Aí eu fazia as compras, às vezes eu fazia mais do que eu podia carregar. Aí era aquele sufoco, né? Porque eu tinha que ir, levar até o ponto de ônibus, depois atravessar, entrar no ônibus, atravessar a catraca, aí depois descer do ônibus e até na minha casa. Então era bem complicado. Então eu passei muito sufoco por, naquela época, não ter carro. Muito pouca pessoa que tinha carro, né? Que nem hoje. Hoje, então, vocês não vão ter esse problema, porque além de quase todo mundo ter carro, ainda tem o Uber, né? Então, aí depois foi passando o tempo e eu fui, minha clientela foi aumentando, né? Foi aumentando, aí eu já não precisava mais levar até o cliente. O cliente vinha buscar na minha casa, no portão. Aí melhorou, né? Pelo menos não tinha mais esse problema de precisar de entregador. Aí os clientes vinham, eles entravam, tomavam um cafezinho, a gente conversava. Só que aí o tempo foi passando e a minha clientela foi aumentando, né? Então eles às vezes chegavam bem antes do horário. E nisso depois acabou assim, eu senti a necessidade de ter um lugar para eles pegar as encomendas deles, porque eles chegavam mais cedo e acabava que eu atrasava as outras encomendas, né? Porque eles chegavam, que a gente conversando, aí eu acabava atrasando, porque aí eu tinha que trabalhar direto. Aí então eu estava pensando no meio de ter um lugar para eles pegarem as encomendas. Aí foi que surgiu um ponto lá do lado da minha casa, um ponto comercial pequeno. Aí eu aluguei. Esse ponto, foi a minha primeira loja. Eu aluguei na verdade, assim, para os clientes ir buscar lá. Eu comprei uma geladeira, uma expositora grande, para colocar os bolos lá nas encomendas. Comprei uma estufa. Aí eu comprei também a vitrine de bolo. Vitrine para bolo de corte, assim. Bolo por quilo. Aí comprei as coisas, né, refrigerante, as coisas, aí acabou surgindo minha primeira loja. E também o pessoal começou a pedir, a consumir ali no local mesmo e a levar pequenas porções para casa. Tipo salgadinhos, pedaço de bolo. Aí deu bem também. E isso aí foi em 2007. Nessa época eu tinha 5 funcionários. Só que aí eu registrei a loja só em 2009. Eu registrei tudo certinho, abri CNPJ,
alvará da prefeitura, tudo certinho, foi em 2009. Então, aí depois fui crescendo assim, as clientes tinha os finais de semana, né? E nas segundas-feiras, geralmente, eu tinha muita ligação de cliente me agradecendo, falando que os convidados dela tinham ficado muito satisfeitos, tinham gostado muito. Então eu ficava muito contente, né? Porque se eles tinham ficado contentes, o dono da festa, seus convidados, imagina eu, né? Aí foi assim. Eu fui crescendo assim com propaganda boca a boca. Todos os clientes que consumiam, os convidados gostavam, pegavam o contato. E foi assim. Aí em 2011, acho que em 2011 eu mudei para uma loja maior. Eu mudei para um outro endereço, onde eu estou até hoje. Então, os equipamentos que eu tinha, que eu peguei emprestado, né? Conforme foi passando o tempo, eu fui comprando alguns equipamentos. Só que eu comecei comprando tudo de segunda mão, né? Essas lojas que vendem equipamentos usados. Que sai mais barato, né? Comprar tipo assim, metade do preço, até às vezes até menos. Então eu comprei usado, assim, alguns equipamentos, vários equipamentos, né? Aí bem depois que eu fui trocando os usados pelos novos. Então com os equipamentos que eu tinha, logo quando eu comecei, dava para me fazer todos os tipos de salgados fritos, dá para fazer. Porque praticamente não vai equipamento, né? Vai utensílios. E salgados assados também, dá para fazer todos os tipos de salgado assado. Porque o equipamento que vai é o quê? É o forno. É fogão e forno. E o que você precisa, que é fundamental, é freezer. Freezer você tem que ter desde o início, porque você tem que ir fazendo, congelando, congela em aberto primeiro, congela na forma de alumínio. Aí depois você ensaca, você congela tudo separadinho, depois você ensaca. No meu caso, eu sempre fiz saquinhos de 25 unidades, que até hoje, continua até hoje. Aí congela. Então, com os equipamentos, dá para fazer, assim, não quantidade muito grande, né? Porque um forno desses pequenos, de fogão comum, ele cabe duas formas de alumínio. Cada forma cabe no máximo 50 salgadinhos. Então dá para você fazer 100 salgados, assim, acho que nem 100, acho que é 40 em cada forma. Então dá para você fazer, cada receita gasta uns 35 minutos, 40 para assar. Dá para fazer de 80 a 100 salgadinhos em uma hora, uma hora e meia. Então, assim, forno dá bem, até você conseguir clientela para você comprar um forno maior, ou até um forno industrial. Então, o que você vai precisar mais mesmo é de freezer. Porque conforme você vai fazendo, você vai colocando tudo para congelar, ele tudo separadinho, depois congela e você vai fazendo saquinhos. E vai deixando congelado lá. Você pode fazer à noite e tentar vender de dia, né? Então, com esses equipamentos dá para fazer bastante receita. Quando eu comecei, como eu falei no início, eu peguei muita coisa emprestada. E essa é uma dica para vocês também. Vocês que estão iniciando agora, ou querem iniciar nesse ramo, você pode pegar
Vê com os parentes, com seus amigos, o que tem que eles não estão usando, né? E que você precisa. Faz uma lista de tudo que você precisa e vê com eles se eles podem emprestar. Seus familiares ou seus amigos. E a outra dica também é você comprar usado. Logo que começar a comprar usado, vai nessas lojas que vende, ou anúncio, né? Anúncio, hoje em dia tem, até no Facebook, o pessoal nos grupos o pessoal anuncia muito coisa assim, né? Que não usa mais, que está se desfazendo. Ou então você vai nessas lojas mesmo que vende equipamentos usados. E outra dica também, você está começando, você não precisa comprar o mais caro. Você não precisa comprar o top, você pode comprar o médio. Tipo assim, liquidificador, para quem está começando, pode ser comprar os mais simples. Batedeira, você pode comprar uma média, que não é cara. Porque tem a top, né, que é boa, mas é carinha. E tem a média e tem aquela que é bem frágilzinha, né? Então você pega a média. E freezer também, você pode pegar usado, que não faz muita diferença, né? Freezer, geladeira. Então, os equipamentos eu vou falar agora, mas eu não sei, eu acho que provavelmente eu vou esquecer de alguns importantes. Os equipamentos e os utensílios. Mas vai estar na descrição do vídeo. Então, os equipamentos, você vai precisar de fogão, forno, geladeira, freezer, batedeira, liquidificador. Ó, esses equipamentos são os principais, que dá para vocês fazerem receitas de salgados fritos, salgados assados, dá para fazer quibe, dá para fazer docinhos, dá para fazer variedades de docinhos, né? E dá para fazer bolos também. E bolos, você precisa de equipamento mesmo, você precisa de batedeira e às vezes liquidificador, porque o resto é utensílios. Então, e os utensílios é muita coisinha pequenininha, mas que é muito, muito útil. Você vai precisar, além de faca, garfo, colher, espátula, cortadores, ralo grande, ralo pequeno, espremedor de frutas, de limão, de laranja, espremedor de batata, nhoqueira, colher, vários tamanhos, né? Colher de tipo pau, escumadeira, canecos, forma de torta salgada, torta doce, forma, você precisa de muitos tamanhos. Porque você precisa de forma para montar o bolo, que eu sempre desde que comecei a montar bolo dentro da forma. Então você precisa ter forma de 2 kg, de 3, de 4, de 5. De 1 kg você corta o bolo no meio de 2, então não precisa de 1 kg. Aí você precisa de forma, é o que você mais precisa, porque você precisa de forma para congelar também os salgados. Você vai precisar de forma para assar os salgados, então forma você vai usar muita forma. Forma para assar os bolos também, e geralmente você vai pegar uma forma que geralmente é de 4 kg, se não me engano é número 3, e você vai fazer todas as massas na mesma forma. Aí depois você vai cortando conforme o tamanho que você vai usando. Então, utensílios, tem muitos utensílios. Medidor, você precisa de medidor de 1 litro, medidor de 500 ml, acho que aquelas xícaras medidoras, né, que acho que é 200 gramas, tem vários tamanhos, né?
Tem acho que de 200 gramas, de 100 gramas. Tem acho que 3, 4 tipos. Geralmente você vai usar aquela de 200, você vai usar mais. Tem colher medidora também. Tem, não sei se eu já falei, tábua de carne. Panela de pressão, pelo menos uma é indispensável. O ideal é no começo ter 2. Panelas, porque você vai precisar de panelas para fritar o salgado, tem que ser panelas pequenas. Então, quando eu comecei a fritar com uma panelinha. Daí depois, tinha dia que tinha muita fritura, eu usava 4 panelas. Eu ligava as 4 bocas do fogão, porque esse fogão normal, caseiro, né? Você não pode pôr muito salgado, senão estraga tudo. Você tem que pôr o óleo que dê para cobrir, deixar o óleo ficar bem quente, a panela pequena. E geralmente é 4, 5, de 4 a 8 salgados. Não adianta querer pôr mais que isso, que acaba estragando. Então você pode ter umas panelinhas para fritura e panelas também para fazer docinhos. Pode ser qualquer material, alumínio. O bom é que seja um alumínio mais grosso, assim, né? Aqueles alumínio fininho não é bom não. Mas pode ser de alumínio, de teflon, ou essas modernas que tem agora, né? Mais caras. Pode ser panela que você quiser. E é bom umas panelas maiores para fazer o recheio. Então precisa de balança, né? Pode ser aquelas digital, pequena, baratinha. Balança, peneira. Peneira é bom você ter umas 3 de buracos diferentes, né? Peneira, bico para confeitar, saquinho para confeitar. Isso aí é baratinho. Você precisa ter uns 4, 5 tipos de bico, dá para você usar. Não precisa ter muitas variedades, assim. Uns 4 tipos de bico, aí você precisa de saquinhos, né? Você pode até fazer também, mas provavelmente você não sabe fazer com papel manteiga, né? Então é mais prático você comprar, que é baratinhos. Tem aqueles que falam que é descartável, mas que dá para usar várias vezes. Você usa, depois lava, higieniza bem com água morna. Não precisa só usar uma vez, dá para usar outras vezes. Então, esses equipamentos são muito importantes. Esses equipamentos, esses utensílios são muito importantes, mas o que é importante mesmo é você fazer com muito amor, fazer com zelo, com carinho. Então, para você fazer com zelo, com carinho, você precisa gostar. Então, você precisa ver se você gosta, se é isso que você quer mesmo, porque trabalhar assim com comida, com alimento, é cansativo, porque você trabalha várias horas seguidas. Então é cansativo, mas você precisa gostar para você fazer com prazer. Porque se você não gosta, aí você não consegue. Que é muito tempo extenso, às vezes você precisa fazer encomenda, depois tem outra, então é muito extenso, você trabalha muito. Então você precisa fazer com muita dedicação, com muito amor, você tem que gostar mesmo, tem que sentir prazer. Que assim como a gente começa pela necessidade, eu comecei por necessidade. Mas depois que eu fui ver que era realmente o que eu queria. Quando eu era criança, adolescente assim, eu pegava todas as receitas que eu encontrava, sim. Eu tinha 2 gavetas lá, tudo cheio de receita. Que eu morava lá no interior, em Presidente Venceslau. E o pessoal lá assinava essas revistas, né, aquelas revistas. E de tempos em tempos eles jogavam fora, né, porque acumulava muito. Então eu pegava tudo, arrancava tudo as receitas. Arrancava tudo a receita e guardava. Aí eu pensava, um dia eu vou fazer essa receita, porque na época não dava, né? A gente não tinha dinheiro. Mas eu olhava assim para a receita e me deliciava, assim. Já imaginava a receita pronta, né?
Então eu arrancava todas as receitas das embalagens que antes, todas as leite condensado, creme de leite, Nescau, maisena, vinha tudo com receita. E eu arrancava tudo e colocava lá na gaveta. Eu olhava, ficava, lia, relia, ficava imaginando aquela receita. Aí guardava. Só que aí depois eu vim para Santo André e eu acabei esquecendo, eu nem lembrava mais disso. Eu deixei minha gaveta lá cheia de receitas. Eu não lembrava, eu fiquei um tempão, assim, eu gostava de fazer, quando vinha gente, fazer uma sobremesa, tudo, mas eu comecei, na verdade, foi por necessidade mesmo. Mas depois eu vi que é a minha paixão, assim. Que até antes, assim, até quando eu tô de folga, assim, que não tô trabalhando, eu fico vendo receita. Antes eu era revista, né? Antes eu comprava muito revista de receita. E agora tem a rede social, né? Que não dá tempo, mas quando dá tempo eu sempre estou vendo receita. Sempre quando eu estou assim no Face, alguma coisa, passa alguma receita, eu sempre paro para olhar, para ler. Então você tem que ver qual é o seu porquê, qual é a sua razão de você querer trabalhar, você querer investir na gastronomia. Você gosta realmente? Qual que é o seu porquê? Qual o seu motivo? Se tiver claro que é isso mesmo que você quer, escreva no papel, assim, numa folha, coloca o lugar que você vê todos os dias ou todas as noites. Quando eu comecei, eu tinha muitas coisas nas paredes do meu quarto. Eu tinha muitas coisas escritas assim, para mim ver todo dia. Então, se você já sabe o seu porquê, escreva nos comentários, que eu vou ler e vou fazer o possível para te responder. Então, quando eu comecei por necessidade, né? Eu estava desempregada, mas conforme foi passando o tempo, eu fui cada vez pegando mais amor ao meu trabalho. E com o meu trabalho eu tive condições de ajudar já muitas pessoas. Muitas ex-funcionárias minhas hoje trabalha, empreende, né? Faz o que eu faço, faz bolos, salgados, doces, sob encomenda, sustenta famílias, a família dela, né? Então tem várias. Tem aqui em Santo André, tem pessoas que já mudaram daqui. Então tem muitas ex-funcionárias que aprenderam e hoje sustentam a sua família. Então o meu desejo é ensinar o maior número possível de pessoas. Assim, o meu desejo é que o maior número possível de pessoas aprenda para ter uma renda, não ficar mais desempregada. Ter uma renda e viver bem. Viver bem e fazer com carinho também, porque, como eu disse, quem fica nesse ramo é porque gosta mesmo, porque sente prazer. Além do trabalho ser um trabalho, de ser uma necessidade, mas por prazer também. Então, minhas queridas, curte, compartilhe, comente o que vocês acharam desse vídeo. E comente o que vocês querem que eu ensine no próximo vídeo. Um beijão a todas vocês.